estatuto. Essa Assembleia aqui agora, ela não foi formalizada por falta de quórum. Então eu acho que a gente tem que manter o que a Assembleia anterior decidiu, é fazer uma Assembleia com quórum. Nessa Assembleia com quórum, para discutir essa coisa do item aí do estatuto, essa discussão vai rolar, todo tipo de discussão vai rolar, mas a gente precisa marcar uma nova Assembleia de acordo com a decisão da Assembleia que foi formalmente feita na semana passada, percebeu? Ele não pode ignorar essa decisão. Tentamos fazê-la hoje, não conseguimos por falta de quórum, então temos que repetir a tentativa para a próxima semana. Nessa outra Assembleia, aí a Assembleia formalizada pode redefinir completamente as posições da Assembleia anterior. Então a discussão que você está querendo fazer, que o colega ali colocou, a questão jurídica que o Chico colocou, etc., tudo isso pode vir a ser discutido nessa futura Assembleia, certo? Mas, em princípio, essa Assembleia vai ser convocada para reproduzir o que foi decidido na Assembleia anterior, que é a Assembleia para discutir esse item do Estatuto, certo? Então, porque senão a gente vai entrar num beco sem saída. Então é uma discussão que vai ser uma proposição, porque eu estou considerando que não começamos a outra ainda. Tá? Então quer dizer, eu estava tentando formular que a gente marcasse logo a Assembleia antes de começar a outra. Certo? Se acha que não deve marcar nada, começar outra Assembleia para depois fazer o indicativo, entendeu? Mas eu acho um problema. Eu acho que a gente devia, para não ter confusão, eu acho que a gente devia marcar a Assembleia dentro desse item, etc, etc. As futuras Assembleias poderão rever isso, achar que não é só o item 16, não, é o Estatuto todo. Mas, em princípio, temos que respeitar a decisão da Assembleia anterior, certo? Lá na frente, as futuras Assembleias podem rever isso, mas precisamos, entendeu? Senão vamos perder o foco. E boa parte da nossa categoria não está informada por essas questões. Quando eu falei firulas aqui, é no sentido de detalhes jurídicos, e nós não estamos informados. Principalmente a maioria que não participa das Assembleias, percebeu? Então eu estou dizendo assim, olha, o movimento está caminhando, definiu uma pauta, definiu a greve, definiu que tem que tirar o artigo 16, etc, etc. Marcou sua Assembleia, não deu quórum. Vamos marcar outra para discutir isso. As Assembleias seguintes definirão outras coisas, entendeu? Mas não podemos atropelar a sequência da coisa, senão a gente entra no beco sem saída. Percebeu? A gente perde o foco, daqui a pouco a gente está se degradando por questões que não são fundamentais nesse momento. E quando eu falei, só para terminar, quando eu falei aqui a questão do foco, não é tirar o foco do plebiscito. Eu fui uma das primeiras pessoas a fazer a crítica ao plebiscito na segunda Assembleia lá, dizer que foi correto a gente não ter ido para o plebiscito, boicotar o plebiscito, e defendi a retirada dele aqui. O foco é a retirada do plebiscito e é a greve pelas reivindicações. Quando eu digo que não pode perder o foco, eu não queria ampliar essa discussão para além disso. Mas se as futuras Assembleias decidirem, como você está propondo que deva ser feito isso, as Assembleias são soberanas, podem redefinir tudo. Agora eu acho que nesse período do movimento em greve, deve focar essas duas coisas, deve retirar esse plebiscito, né, e deve focar a pauta de reivindicação nossa. Né? No processo pode vir surgir outras coisas, mas eu acho que a gente não pode recuperar, entendeu? Para colocar agora nesse momento, que aí vai embaralhar.
mesmo argumento do Luiz, embora dando a sua conclusão, né? Eu acho que ele tem toda a razão quando diz que numa reunião, né, informal, né, informal porque não ter atingido o quórum, não se pode desfazer aquilo que foi uma deliberação de uma Assembleia anterior, né, com quórum. E por isso mesmo eu acho que nós não deveríamos, né, aqui, antes desta Assembleia que se inicia agora a se manifestar, fazer o que o professor Luiz está propondo, né, que é marcar a data da Assembleia que não se realizou. Acho que nós deveríamos, eu estou fazendo uma proposta de caminhamento, se for possível. É possível? Bom, se é possível, a proposta que eu estou fazendo é que está se iniciando uma Assembleia agora. A Assembleia que se inicia agora tomará um conjunto de deliberações sobre a continuidade do movimento. Acho que é lógico que entre as deliberações que ela tome está a de convocar ou não a Assembleia que não se realizou. A Assembleia soberana ou não. Se ela é, parece que se ela começa a se reunir aqui, acho que ela deve ter a discussão e deve concluir, deve haver possibilidade de discutir. Ninguém aqui vai discutir se o referendo é bom ou ruim. Eu, pessoalmente, levantei uma questão aqui sobre a inconveniência, na minha opinião, de se votar isso, de se realizar a Assembleia para isso agora. A professora acabou de levantar uma outra objeção diferente da minha. Eu creio que essas objeções podem ser levantadas ao longo dessa Assembleia que nós vamos fazer justamente essa Assembleia que vai se iniciar agora e ao final a Assembleia deliberada. Eu não vejo, coerentemente com o argumento do Luiz, repito, não vejo motivo para nós passarmos isso agora se há questões a discutir sobre isso. Tá certo? Então minha sugestão é que a Assembleia deva começar a discutir a sua pauta e na hora dos encaminhamentos vai encaminhar essa questão da Assembleia relativa ao Estatuto da República. Olha, eu queria fazer o encaminhamento, daí talvez nesse momento do Paulo fala, que eu acho o seguinte, fica um negócio muito suficiente aqui, colocar essa questão, é o seguinte, a greve é no impasse. No impasse. O relato de Celi aqui não trouxe nada de novo. Eu, inclusive, avalio o seguinte, a Assembleia hoje está esvaziada porque o pessoal está sacando que não tem nada de novo. Aí não vem, porque vem para aqui, né, tal, quem vem, o pessoal mais aguerrido, mais militante, não sei o que, tal. Mas já no resto da turma não vem. Os 200, os 300 que estavam vindo, 400 não vieram hoje. Isso é objetivo. Porque não tem fato novo. Então, o informe nacional, que é o fundamental, não trouxe nada de novo. Não tem nenhuma perspectiva na frente. Está posto na fala do Celi radicalizar. Nós temos que discutir isso, que é fundamental. Entendeu? Temos que abrir a discussão disso. Daí minha proposta de encaminhamento. Muda a pauta e vamos discutir encaminhamento agora. Para não ficar no final, quando tem alguns poucos companheiros aqui, 5, 10, não sei o que e tal, e nós não discutimos. A carreira está sendo discutida nas unidades, nós já temos um acúmulo em relação à carreira, a pauta local está sendo encaminhada, estamos começando a ter um acúmulo com a pauta local. Precisamos discutir o que fazer para pressionar o governo politicamente. Isso que é nossa questão central. Estou falando em foco, eu detesto falar de foco aqui, que é coisa de administrador, essa coisa toda, mas nós temos que concentrar a atenção na questão política de pressão sobre o governo, de como denunciar esse governo na sociedade. Terceiro, os entusiastas contra o plebiscito estão um pouco atrasados. Deviam começar isso em 2005, quando os progressistas começaram a discussão para colocar o plebiscito no regimento. E desde aquela época eu fui contra isso e fui inclusive agredido, admoestado e inclusive sugerido que não podia mais debater, censurar minha mensagem na rua do debate, tudo isso. Então eu estou um pouco atrasado, certo? Bom, essa história do político e do jurídico, isso aí é capturado. Porque você desconheceu o jurídico, você pode tomar decisões políticas erradas, como é essa de suprimir o artigo 16. Certo? Por várias razões. É muito
uma Assembleia com quórum qualificado, como precisa essa, como jogamos isso aqui, está certo. Para você modificar um estatuto, tem que cumprir as normas do estatuto. Você pode simplesmente votar a anulação da Assembleia Permanente e todos os seus atos aqui para cá. Acabou tudo, volta-se ao antigo regimento. Vá uma Assembleia convocada para isso. Por que então, insistindo, vocês votando eliminar, tirar o artigo 16 do Estatuto, que é falso, vocês estão legitimando o Estatuto, legitimando com 200 pessoas uma Assembleia que eles só conseguiram 30 para fazer esse Estatuto. Estão legitimando eles como realmente entidade estatutária, que não tem registro ainda. Eu fico até espantado. Será muita incompetência ou muita competência? Eu coloco como suspeita essa coisa. Infelizmente, eu chego à mesma posição do Paulo Sábio. Desculpe, Paulo Fábio. Foi uma brincadeira que o Fernando fez. Eu não. Absolvi. Foi o Saci, eu não. Foi o Saci, né? Eu chego à minha posição dele por ótica diferente. Eu acho que tem que fazer é a anulação da Assembleia Permanente de 2006, porque ela inclusive foi fraude. Ela não conseguiu a maioria que ela pretendia conseguir. Nós podemos verificar pelo conteúdo do debate que ele nos permite recuperar questões históricas importantes do que diz respeito não só ao nosso sindicato, a sua trajetória, mas também a questão do sindicalismo. Nós sabemos muito bem que quando termina o regime militar, que a sociedade começa a se organizar nos seus aparelhos, algumas táticas foram definidas, entre as quais quebrar a coluna vertebral do sindicalismo no Brasil. Isso não é de hoje. E como é que isto veio se concretizando? Isso veio se concretizando por 4 grandes mecanismos. Um mecanismo que é a cooptação das direções. O outro mecanismo é a criminalização. O outro mecanismo é, por dentro, criar esse tipo de procedimento que esvazia o conteúdo político do embate. E o outro é jogar tudo para o plano que nós vulgarmente chamávamos de tapetão. O tapetão, vamos jogar com o tapetão, no tapetão a gente decide. Isso significa jogar para o jurídico. Deixa que o jurídico decida. Eu quero defender perante os meus colegas, neste momento, que com certeza nós temos que segurar uma greve forte para arrancar nossas reivindicações, que é isso que está em jogo, que a gente dê um passo importante com os professores da Universidade Federal da Bahia. E esse passo importante é a discussão política, é a decisão política. E isso significa mobilizar os professores para virem para a Assembleia e decidir na Assembleia que aqui nessa universidade nós não vamos decidir greve e plebiscito, nós vamos decidir politicamente isso. Então estou aqui para defender isso com os colegas que sustentam. Semana que vem vamos chamar uma Assembleia extraordinária e na Assembleia extraordinária, com debate político, vamos decidir, por grande maioria, tirar este artigo do Estatuto da